Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo Rocco, eu sou da Watch Out. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui online assistindo a nossa live. Queria agradecer o pessoal da Mergo, né, o Edu, por fazer esse convite para a gente. E eu tô aqui com o Ricardo também, que vai falar comigo um pouquinho sobre a Watch Out. Ricardo está mudo. Ah, obrigado. Boa noite, eu agradeço a todo mundo também que convidou a gente para falar um pouco sobre o nosso projeto. Meu nome é Ricardo, eu sou publicitário e também trabalhei junto com o Marcelo, junto do projeto da Watch Out. Bom, vamos lá, gente. Vou contar um pouquinho para vocês como que surgiu a Watch Out, né? Então, a gente participou do Hackathon Autismo Tech no começo de setembro, agora final de agosto, começo de setembro. E nós ficamos com a quarta colocação no evento, né, no Hackathon. Então, nós fomos a menção honrosa aí do Hackathon. Nosso time foi constituído de 6 pessoas que se conheceram todas no dia e no momento ali do Hackathon. Então, eu e o Ricardo, que aqui estamos falando com vocês, a Bruna, o Pedro, a Nayama e o Vitor. Então, cada um com as suas especialidades aí, né, desenvolver esse projeto. A Bruna não está mais com a gente hoje, né, então a gente decidiu, depois do Hackathon, com o apoio do pessoal, dos organizadores, seguir com esse projeto, né, e tentar, de fato, colocar em prática o que a gente desenvolveu. Só a Bruna acabou não seguindo, enfim, por questões de trabalho dela e tudo mais, mas a gente segue trabalhando aí e tentando colocar de fato na rua esse projeto que a gente teve. Não sei se todo mundo aqui conhece o funcionamento de um hackathon, mas enfim, a gente teve uma semana para desenvolver, desde a parte de pesquisa, ideação do que a gente queria fazer, até de fato o desenvolvimento e a apresentação do que a gente, da Watch Out que a gente criou. E aí a gente vai contar um pouquinho para vocês esse processo todo, como que foi, para onde que a gente caminhou, como que a gente usou o design a nosso favor para desenvolver essa solução. E acho que uma coisa muito legal de destacar também nesse hackathon que a gente participou, né, do Autismo Tech, é que vai ter outras edições, né, vão acontecer novas edições disso, vocês conseguem acompanhar isso no Instagram, e foi muito legal que, de fato, colocou a comunidade autista para participar, né, assim como o Ricardo, que está aqui comigo, que era uma pessoa autista representando a comunidade dentro do nosso grupo, e isso fez toda a diferença no projeto, assim, né, então ter alguém que, de fato, entendia o problema que a gente estava falando de dentro dele, foi fundamental para a gente ter desenvolvido um projeto que fazia sentido, né. Então, eu vou deixar o Ricardo contar um pouquinho mais agora sobre o processo dele, enfim, o cenário que a gente tem, né, falando de autismo no Brasil. Certo. Então, o cenário de autismo no Brasil em relação ao mercado de trabalho é que 80%, algumas pesquisas dizem que são 85%, mas a maioria ficam nessa, né? Mas basicamente a maioria dos autistas não estão no mercado de trabalho por diversos fatores, seja por questão de não conseguir se adaptar muito bem ao ambiente de trabalho, como o nosso caso que a gente tratou dessa parte. Outros autistas não têm muito domínio com a parte de se comunicar junto com a questão de recrutamento e seleção. A gente focou justamente nessa parte de se manter no ambiente de trabalho, porque uma coisa que a gente pensou muito é entrar no ambiente de trabalho, é conseguir um emprego, outra coisa é se manter nele. Que inclusive o nosso projeto foi até um ponto fora da curva dentro dos outros projetos que estavam muito focados em questão de consultoria, outros estavam mais focados na questão de recrutamento e seleção, nós não, a gente ficou mais focado nessa parte de manter o autista no mercado de trabalho. Pode passar o slide. Então, como eu falei, o problema é justamente manter o autista no ambiente de trabalho e a gente viu que tinha bastante dificuldade, mas obviamente dá para colocar essa dificuldade como uma oportunidade, porque o autista é como um profissional qualquer, né? Ele tem as suas potencialidades, seus pontos de melhoria, e então, levando tudo isso em conta,
a gente viu isso como uma oportunidade de pegar mais profissionais bastante capacitados no mercado de trabalho, não só dentro da área de TI, mas também em qualquer outra área, muito voltado à questão de área especializada, né? Eu, por exemplo, sou da área da comunicação, então são coisas que a gente levou bastante em conta para desenvolver o projeto. Quer falar alguma coisa, Marcelo, em relação a isso? Quero. Eu acho que como o Ricardo disse, né, quando a gente começou a pensar no que a gente ia trabalhar, no que a gente ia fazer, né, para resolver esse desafio do hackathon, né, a gente acabou usando as técnicas aí do processo de design thinking, né, e como eu falei, foi fundamental ter o Ricardo dentro disso, assim, porque conversando com ele, né, quando a gente lia o desafio do hackathon, era muito natural que a gente partisse para alguma coisa de, putz, como que a gente vai fazer com que mais autistas cheguem até as empresas, né? Então, naturalmente, você pensa em processos de recrutamento, processos de seleção e tudo mais. Só que ouvindo muito do Ricardo, das experiências dele, a gente percebeu que, assim, existiam vagas, que existiam algumas plataformas tentando facilitar esse acesso, só que o problema, na verdade, era quando o autista chega ao mercado de trabalho e ele não consegue se manter, porque os ambientes de trabalho são complicados, né? Acabam despertando sensações e trazendo problemas que os autistas não conseguem lidar no dia a dia. E aí eles acabam saindo. Então, assim, a gente pensou, né? De que adianta fomentar tanto que os autistas cheguem até lá se quando eles chegam eles não conseguem se manter? Então, assim, trazendo isso para o processo de design, como eu disse, o Ricardo já trouxe algumas ideias para a gente quando a gente começou a conversar, né, quando a gente teve o grupo formado, e aí, então, essa parte de entendimento do negócio, de abrir para entender os problemas, né, ele trouxe isso muito forte já com a visão dele, então, o que ele vivia, o que ele sentia na pele, né, e aí a gente começou, putz, acho que isso é legal, isso a gente entende que é legal do seu ponto, mas a gente entende que não é tão válido do ponto de vista de solução, então vamos pensar em outra coisa, e a gente acabou fechando numa das ideias que o Ricardo trouxe, e aí a gente entrou nessa parte de definir isso, né, de refinar essa ideia que ele tinha, né, então então como que a gente pode resolver isso com tecnologia, como que a gente vai trabalhar para desenvolver uma solução que resolva esse problema, que era basicamente pautado em cima do Meltdown, né, para quem não conhece, Meltdown é mais ou menos fazendo uma analogia, né, como se fosse quando uma pessoa que não é autista tem o burnout, né, então a pessoa tem uma crise sensorial, e ela pode ser causada por vários fatores, mas principalmente por luz ou por som. Então, como que você faz um processo todo inclusivo e fala que você quer trazer um autista para sua empresa, mas na hora que você coloca ele para trabalhar é um ambiente super iluminado, com muita luz ou com luz piscando a todo momento, barulhento, enfim, ele não vai conseguir ficar. Então a gente acabou focando nisso, né? Nessa hora de definição, a gente falou, então a gente vai focar de fato para resolver esse problema, a gente vai pensar no ambiente, né? Então depois que o autista entra de fato na empresa. E aí a gente começou a desenvolver ideias, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com um sensor, então será que a gente consegue colocar esse tipo de sensor será que vai ser um wearable que a gente vai desenvolver, né? Será que vai ser um relógio? Será que dá para usar os relógios que a gente tem hoje em dia inteligentes para conseguir ter esse tipo de sensor? E aí a gente percebeu que talvez fosse muito específico, visto que tem vários modelos de wearables diferentes, que a gente conseguisse colocar o mesmo sensor em todos, ou contar com isso em todos. Então a gente acabou partindo para, ao invés dessa solução estar junto do nosso público, ela estar no ambiente, e a gente regulamenta o ambiente e consegue mandar esse tipo de informação para o usuário, né? Então, na hora de prototipar isso, o nosso time de desenvolvimento foi atrás de soluções simples, facilmente escaláveis, para a gente resolver isso. Então, trabalhou com a ajuda do Raspberry Pi, né, para conseguir desenvolver esses sensores que estão no ambiente de trabalho e identificam se tem muito problema de luminosidade ou de barulho. Tendo isso, esse próprio sensor dispara um aviso, né, um push notification para o aplicativo do autista, que vai ver e vai falar, olha, o lugar onde você está ruim para você. Ele é perigoso, sai daí.
né? E ao mesmo tempo que a gente manda esse push para o autista, a gente também manda um push para quem é responsável pelo local, pelo ambiente de trabalho, falando, olha, já que as empresas se preocupam, né, com essa questão inclusiva, né, e de que os autistas estejam bem no ambiente de trabalho, a gente também manda um push para eles falando, olha, o lugar lá está muito iluminado, está muito barulho, faça alguma coisa, tome alguma atitude para que o seu colaborador que tem autismo não seja prejudicado. Então a gente acaba optando, trabalhando com os dois lados, né? Tanto com o usuário que está ali, que pode desencadear uma crise, como com a empresa que também se preocupa em não deixar chegar nesse ponto, né? Lembrando uma coisa, que esse produto que a gente fez, ele não tem um limite, de certa, digamos assim, um limite padrão. Ele vai meio que se autorregulando dependendo do ambiente que está inserido, né? Por exemplo, a questão dos decibéis, né? Vão ter lugares que esse limite só vai ter a notificação do push, dependendo, a 80 decibéis, a 60. Então é variável. Então, claro que a gente vai ter padrões, vão ter alguns níveis para escolher, pré-determinados, porém o aplicativo já vai se autorregular dependendo da ocasião do uso, né, no caso. Acho que com a própria questão de machine learning, né, inteligência É, artificial, os próprios sensores vão aprendendo e a gente trabalhando nesse ecossistema para aprender com o que está acontecendo e facilitando esse entendimento por parte dos sensores, né. E aí a gente chegou até o final mesmo, desenvolvemos o protótipo, né, o MVP desses sensores, depois de todo esse processo de entendimento, enfim, de refinar a ideia e tudo mais. E até que a gente chegou no final e com o Ricardo, a gente brincou aqui com um monte de Ricardinhos aqui, mas com o Ricardo e a sua turma também, enfim, a sua comunidade, validando o protótipo e a ideia que a gente tinha levado, né? Até no próprio Hackathon a gente recebeu feedbacks muito legais dos participantes, assim, de gente que tinha autismo e que comentou, putz, eu gostaria de ter isso para ontem na minha empresa, então foi muito legal, e acho que o legal desse processo de design thinking que a gente usou é que ele foi justamente validando a nossa hipótese conforme ele ia acontecendo, né? Então, com esses insights que o Ricardo trouxe e com o que a gente pesquisava e o que a gente ia testando e fazendo, isso ia ficando mais claro e cada vez mais viável, né, na nossa cabeça, né? Então, assim, só destacando, né, que a proposta de valor, assim, que o nosso produto tinha é justamente fomentar essas condições ideais, né, no local de trabalho, para que a empresa que de fato se diz inclusiva, que ela faça alguma coisa por isso, né, e a gente imagina que esse tipo de produto depois pode ir para locais públicos, né, para shoppings, para restaurantes, enfim, para uma série de lugares, pensando na inclusão mesmo aí dos autistas, que já são uma parte relevante da população, né. E aí, falando um pouquinho de tecnologia, né, do nosso produto, né, a gente trabalhou, como eu falei, com microcontroladora, né, para fazer essa integração entre os sensores de reconhecimento e o envio disso para o sistema, né, então o nosso sistema tem um acesso ali por um dashboard, né, onde também o pessoal da empresa consegue acompanhar, putz, nos últimos tempos a gente está indo bem, ou a gente está indo mal, como é que a gente consegue melhorar esse ambiente para os nossos autistas e também para o aplicativo, né? Então, também o aplicativo também vai entregar esse tipo de informação para o autista que está sempre ali e que ele pode chegar no lugar e falar, putz, normalmente aqui nesse lugar tem muito barulho, então eu já vou ficar atento, já vou colocar um fone, enfim. Esse tipo de informação e de histórico que o Ricardo comentou é importante também, que a plataforma também vai oferecer pro autista já chegar no lugar sabendo como é que ele vai provavelmente se sentir ali, ou já se preparar para o que pode vir, né, pela frente. Falando um pouquinho de futuro aqui, né, o que a gente imagina depois da implementação desse projeto em si, a gente imagina começar a dar mais visibilidade mesmo, assim, para o autista, né, a gente sabe que, fazendo pesquisas também, ainda existe um preconceito muito grande, né, em relação à visão do autista, né, então até piadas, enfim, muitas coisas que estão enraizadas mesmo, que a gente sabe que a gente pode ajudar e colaborar
a melhorar para a comunidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de prêmios que valorizam o ambiente de trabalho, como o GPTW, por exemplo, né? A gente pode criar um GPTW com foco em autismo, né? Então, começar a valorizar empresas que de fato se preocupam e têm um espaço inclusivo, criar uma rede de parceiros, né? Amigos do autista. Então, as empresas que têm esse kit começarem a dar benefícios mesmo para o autista, incrementar outros sensores, né? Então, a gente começou, como eu falei, era uma jornada de um hackathon, né? Então, vocês imaginam que o tempo de desenvolvimento é muito rápido, é muito curto, né? Então a gente tinha que focar em alguma coisa. A gente focou em luz e som, que são os principais motivos, né, que desencadeiam o meltdown, mas a gente imagina que no futuro a gente pode começar a trabalhar com outros sensores, conforme a plataforma for crescendo e se desenvolvendo, né? Então acho que isso é um pouco do que a gente imagina. Não sei se o Ricardo quer me complementar alguma coisa, contando um pouco mais da sua experiência também, de locais que já passou. Então, minha experiência com relação a locais é que, assim, eu falo usando do recorte da minha área da publicidade, né? A área da publicidade é um campo bastante barulhento, dependendo do local, né? Principalmente em âmbito de agência. Então, isso acaba fazendo com que eu tenha uma dificuldade maior, o profissional autista, enfim, justamente por causa da questão do sensor, né, do sensor que o autista tem. Ele não tem como posso dizer, um filtro que o neurotípico tem, né, que a pessoa que não é autista tem, de tá tendo barulho, mas a pessoa não se importar tanto, continuar trabalhando da mesma forma, com a mesma eficiência, né, no caso. Só que isso acaba atrapalhando muito, não só a questão da luz, mas no meu caso, bastante com a questão do som. Então, foi nessa linha que eu resolvi dar a ideia do projeto do Watch Out. E foi, no começo, uma ideia que era basicamente ter um aplicativo só para o autista. Depois de uma consultoria, de uma orientação que a gente teve durante o hackathon, a gente resolveu mudar um pouco o foco, ter a mesma base da ideia, só que voltado justamente para o aplicativo, para celular, porque antes seria um wearable, agora é um aplicativo para celular e colocando essa notificação por push, não só para o autista, mas também para o facilities da empresa e para o RH. Então, eu acho que foi fundamental essa orientação que a gente teve, deixou o projeto mais detalhado, mais rico de informação, de resultado, e creio que essa questão de conseguir um quarto lugar, por exemplo, pelo menos para mim já foi uma vitória, porque foi meu primeiro hackathon, foi uma experiência bastante intensa, e nova para mim, porque eu nunca tinha participado. E é isso. E acho que só complementando o Ricardo, de fato, essa mentoria que a gente teve no meio do caminho foi fundamental mesmo para a gente mudar um pouquinho a rota do projeto e chegar nisso que a gente solucionou. Mas acho que, falando especificamente de design voltado para o usuário, né, com foco no usuário, mais uma vez, se a gente não tivesse o Ricardo no grupo, a gente jamais teria chegado numa solução como a que a gente chegou, porque, de fato, ter alguém que vive aquele problema, que vive aquela situação no meio é fundamental. Por isso que também a gente destaca muito a questão de diversidade, né, nas empresas, nos grupos de trabalho, enfim, em qualquer lugar, porque, de fato, se você não tem todo mundo representado na mesa, você não vai conseguir ter o mesmo local de fala mesmo, e os mesmos pensamentos, as mesmas visões do que aquela pessoa vive. Então, isso foi uma coisa muito legal do projeto também, do processo, ter o Ricardo junto da gente, que possibilitou a gente chegar e ter um protótipo, aí, um MVP de fato de algo que funciona e resolve um problema da comunidade autista. Acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez. Acho que agora a gente tem algumas perguntas para responder. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Marcelo. Para a gente começar a bater um papo aqui, eu mesmo queria conversar com vocês um pouquinho, porque normalmente, né, as pessoas associam muito a área de UX a produtos digitais, né?
Eu vejo muita gente que procura estudar UX, inclusive, falando, eu queria migrar para o design digital. E vocês, no meio do hackathon, resolveram fazer um produto físico, né? Porque você está falando de um sensor, usando Arduino e tudo mais, e aplicando um processo de design todo para fazer isso. Qual foi o maior desafio para vocês em fazer um produto físico e não partir para fazer um produto digital? Eu vou começar aqui, Ricardo, depois você pode me complementar. Tá. Eu acho, Edu, que acho que o principal ponto foi, mas eu vou ficar repetitivo, assim, mas foi ter o Ricardo no grupo, assim, porque quando você vai para um hackathon, né, foi a minha segunda participação em hackathon na época, você vai muito com isso na cabeça, vou criar algum aplicativo, vou criar alguma solução digital, e quando a gente fala de startups e de projetos, a gente acaba caindo muito para isso naturalmente. Mas, olhando o todo, imaginando que já iam sair soluções nesse sentido, e tendo o Ricardo trazendo um problema tão real e tão impactante no dia a dia, foi aí que a gente falou, tudo bem não ser tudo bem não ser algo totalmente digital, e ser um kit muito mais em hardware do que em software, né? Então vamos lá, vamos desenvolver, porque fazia muito sentido. Então eu acho que a questão de ter uma premissa muito real, né, de ter um problema que de fato precisava ser solucionado, fez com que a gente apostasse que esse era um caminho que fazia muito sentido. Então, acho que foi por isso, por saber que de fato era um problema real, que a gente acreditou que isso não seria um problema. Certo. No meu caso, lidou bastante com a questão, um dos tópicos, uma das regras do hackathon, que eles até colocaram lá, que é a questão da originalidade, né? Eu lembro até um dia que a gente estava no grupo de WhatsApp, eu e o Marcelo, junto com o pessoal da Watchout, a gente estava dando. Ninguém sabia muito o que fazer, aí eu resolvi dar várias ideias. Eu dei umas 4, 5 ideias lá, cada uma melhor que a outra, pelo menos na minha concepção, e foi justamente essa última ideia com relação a manter o autista no mercado de trabalho que foi escolhida, justamente porque, como o Marcelo disse, muitos projetos que são apresentados lá e que acabou acontecendo de fato eram voltados para RH e para conseguir emprego, né, para inserir o autista no mercado de trabalho. Porém, para manter é uma outra jornada, é uma outra coisa que a grande maioria dos grupos não chegou sequer a abordar nessa parte. E a gente resolveu traçar como um objetivo dentro do evento, né, para dar andamento depois. A questão dos equipamentos é um negócio que acabou ficando... seria talvez um problema, mas acabou não sendo porque são produtos fáceis de conseguir. Sensor é algo que tecnicamente é fácil de conseguir de medir, por exemplo, de desenvolver. Claro que a gente ainda não sabe ao certo para outros fins, né? Como, por exemplo, a questão das outras hipersensibilidades que existem. A gente resolveu pegar justamente as duas principais, as que normalmente são mais ativas dentro do mercado de trabalho, que é a luz e som, né? Então, creio que a gente não teve muitos problemas com relação a mudar de um wearable, que seria só para o autista ver, que seria uma ideia inicial antes da orientação que a gente teve, para um aplicativo para celular que estaria conectado com o computador do Facilities, do RH, do próprio autista. Então, não vi como um problema. A única questão que talvez possa ter sido um problema foi a questão de a gente ter demonstrado, né? Que a gente, obviamente, a gente tem que mostrar as nossas falhas de não conseguir ter apresentado uma escalabilidade, apesar de que a gente conseguiu depois mostrar para outras empresas, para uma outra parte da equipe, que a gente conseguiu, que a gente consegue, na verdade, ter uma escalabilidade para justamente ter outras empresas lidando com esse tipo de produto, né? Legal. E a gente vê nisso, né, como o Marcelo falou, a importância das equipes diversas, né? Porque
quando a gente está falando em resolver problemas das pessoas, a gente precisa ter vários pontos de vista para o mesmo problema, né? Então, quanto mais diversa a equipe, mais insights a gente vai ter sobre isso. Eu lembro que, inclusive, na Mergo, um curso de UX que a gente teve, uma formação em UX, os alunos sempre divididos em equipes e cada um tocando projetos. E a primeira vez que os alunos acabaram pensando em um projeto que contemplava acessibilidade foi justamente porque a gente tinha uma pessoa surda participando do curso, né, e inserida no grupo, e foi a primeira vez que eu vi os alunos, inclusive, pensando nessa questão. Então, equipes diversas são coisas essenciais. Tem um comentário aqui do Fabiano, dizendo: sou pai de autista, e essa é uma grande preocupação. Projetos assim permitem visualizar um futuro mais promissor. Sucesso na jornada. Até puxando o gancho do que ele falou, né, de pensar no futuro, eu queria ouvir do Ricardo se você acha que as empresas hoje elas estão com uma preocupação maior com a questão da inclusão, de criar times diversos, ou você acha que a coisa ainda hoje acontece só por causa de lei de cotas ou questões? Você vem sentindo um progresso no mercado de trabalho? Eu sinto um progresso não tão grande, mas eu sinto progresso dentro das empresas, principalmente as médias e grandes, com relação à diversidade, né? Não só dentro dos PCDs, mas com diversidade em geral. Vejo muitas empresas fazerem ações de marketing, ações de relações públicas, falando bastante de diversidade, entrando mais em foco da PCD, né, dos autistas em si. Isso é bom, mas isso não vai resolver o problema dentro do dia a dia da empresa. A questão da diversidade é fundamental, justamente para ter essa diversidade de ideias, para ter diferentes soluções. Soluções que, para uma equipe A, por exemplo, seria X, né? E para uma equipe B que tem essa diversidade seria Y 100 vezes mais, por exemplo. Então, seria mais eficiente, né? Então, eu creio que que tenha um progresso. Ainda falta bastante para tal ideal, mas já é um avanço significativo. E creio que essa mudança de mentalidade vai ser principalmente na mudança na visão da gestão, porque muito do que acontece no ambiente de trabalho só vai para frente se a gestão topar a ideia, e creio que seja isso, a gente chegar, sentar, conversar, falar que dá para fazer, que vai ser eficiente, e é eficiente, e é isso. E acho que só complementando o que o Ricardo disse, né, e aproveitando para fazer um breve jabá, que na verdade, assim, acho que é um momento importante para a gente estar falando disso, já que a gente tem muitas empresas repensando escritórios e repensando modelos de trabalho, né, por conta da pandemia. Então, tem muitos escritórios sendo reconstruído, tanto com questão de distanciamento, como questões de pensar na usabilidade do local mesmo. Então, de repente, o nosso produto, também nosso projeto é uma coisa boa para entrar nesse momento de repensar os escritórios e torná-los já mais inclusivos também nessa volta para o novo normal ou para o que a gente for viver, enfim, daqui para frente. Legal. Tem 2 comentários aqui, né? A Sônia está falando: quando a pessoa estiver se movimentando muito na cadeira, o sensor identifica e dá um alerta para ela fazer uma pausa para caminhar, correr, evitando possível crise. O que acha? A Nanda falou algo parecido. Seria muito legal um alerta de pausa com hiperfoco. Muitos tendem a se esquecer do descanso, uma volta, uma rede, uma pausa, para não ter sobrecarregado sensorial, né? O que vocês acham disso? Vocês chegaram a pensar em algo nesse sentido também? Isso depende muito de que pé está o projeto, né? Também vi uma pergunta, vou procurar aqui, perguntando em que pé está o projeto em termos de lançamento.
Certo, eu posso responder, Marcelo, responder a pergunta do hiperfoco, a questão do Com hiperfoco? certeza. É que assim, o hiperfoco, para quem não sabe, é um interesse muito focado em um assunto específico. Caso o autista tenha a conveniência de trabalhar no seu hiperfoco, como já vi casos acontecerem, eu creio que não entra na questão da crise sensorial. Eu acho que tem mais relação com o interesse da pessoa, de desenvolver de aprender desenvolvendo alguma coisa, analisando se a pessoa é cargo de nível analista, por exemplo. Então, eu creio que não entra muito nessa questão da hipersensibilidade. Agora, a questão do hiperfoco em si é aquela coisa, a gente precisa saber dosar. Claro que é sempre bom ter uma pessoa que esteja focada no trabalho, né, para desenvolver um projeto mais rápido, com mais eficiência, só que é sempre bom dar aqueles 15 minutos de descanso, né, para levantar, tomar uma água, para quem é do café, tomar um café, para quem é da água, tomar uma água, e creio que seja isso, né? Para justamente a pessoa ter as necessidades básicas atendidas, né? Porque uma característica do hiperfoco é justamente a pessoa não ser tão focada em algo que esquece do mundo, né? Fica lá no seu mundo fazendo o projeto e esquece que tem que ir ao banheiro, fazer necessidades, tomar uma água, e é isso. Creio que seja isso. Legal, gente. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Marcelo. Muito sucesso para o projeto de vocês. Para aquelas pessoas que a gente não conseguiu responder o comentário por questão de tempo, como eu já falei, estamos a um clique de distância. Procurem o Ricardo e o Marcelo aí nas redes e vocês podem continuar essa conversa. Então, muito obrigado. Daqui 8 minutinhos a gente volta para a próxima palestra. Tchau, tchau. Perfeito. Obrigado, Edu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.